Eu já venho fazer a live de joelheira, sabe? De cotoveleira, porque a cada tombo. Mas como eu já sou uma exímia pessoa que cai e levanta, e cai e levanta, e cai e levanta, e se eu cair 6 eu levanto 7, se eu cair 7 eu levanto 8. Recomeçamos. Nós tivemos aí, eu acho que uns 10 minutos de live, um pouquinho mais. Caiu, eu vou postar as duas para vocês acompanharem, a primeira e a segunda. Vamos aguardar mais um pouco para as pessoas virem. Estamos aqui, é normal. E enchemos a sala de valsa de Strauss, Danúbio Azul. Como eu falei antes, azul, azul, azul acalma. Azul traz paz, traz leveza, traz amorosidade, traz transmutação das energias que chegam até nós. Sejam elas boas ou não tão boas, conforme o nosso entendimento. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos esperar o Instagram informar as pessoas. Aninha, aperta o coraçãozinho aqui para nós, que é o algoritmo do Insta. Eles entendem que as pessoas estão gostando. Obrigada, linda. Então, gente, eu tinha colocado a música do Jota Quest, falando, né, que daqui só se leva o amor. A letra fala, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, vamos viver aqui agora no presente. É muito bom a gente querer mudar o mundo, mas primeiro a gente tem que mudar o nosso mundo interno. Em síntese, é isso que a música fala, tá? E hoje, como eu já falei, hoje cedo na nossa meditação diária que estamos fazendo por 21 dias, e hoje foi o 14º dia, eu tava afim eu acordei, eu anotei algumas coisas, eu ia falar aquilo na meditação, né? Achando assim, com a razão, talvez até com o próprio ego. E a espiritualidade disse, não senhora, você não entrou num propósito de espalhar leveza, amor, carinho. O ano do seu chakra não é o seu chakra cardíaco que você está desenvolvendo, que você está desenvolvendo mais o amor. O amor, ele é sábio, prudente, ele não é bocudo, ele não fala só o que pensa. E aí eu fui inundada por uma atmosfera de amor tão grande, e ela nos deu a honra da presença dela essa manhã. E eu contei como tudo começou, a presença da mestra Rovena na minha vida. Eu trabalhei por muitos anos em centros espíritas, trabalhei em Lages, que é a minha cidade natal, e quando eu vim para Florianópolis eu trabalhei em 2 casas aqui, e uma delas nós éramos uma equipe, acho que de 7 médiums, que nós fazíamos a corrente da apometria. E eu lembro nos atendimentos assim que, ou era no final do atendimento, em algum momento eu dava um conselho para uma pessoa. Mas eu me inundava de amor e dobro a cabeça assim, de lado. E uma das médiums vidente, a Grace, até falei com a Grace hoje, comentei, coloquei nos comentários, a Grace disse que via do meu lado uma mulher de cor de rosa, bem alta, loira, e ela era muito amorosa. E hoje eu entendo, né, estudando a fraternidade, tudo que uma das minhas mestras, a mestra Rovena, ela é bem alta mesmo, ela tem os olhos bem claros, azul bem claros, ela é loira e ela usa um coque na cabeça atrás, assim, um coque grande, e tá sempre tipo uma túnica longa, rosa, de uma cor que a gente ainda não sabe identificar aqui, nesse orbe chamado Terra. E ela me acompanha desde então. E a espiritualidade começou a bater muito forte na minha vida, ela veio com uma intensidade muito forte a partir dessa casa espírita.
E eu tinha um relacionamento na época também, nós dois estávamos nos descobrindo nesse mundo espiritual, mas muito crianças ainda espiritualmente, né? E a gente começou a desenvolver o nosso campo muito forte com tudo isso, com perguntas e respostas. E a espiritualidade tão amada, ela nos trazia todas as respostas que a gente buscava. E a gente ia buscando essas respostas cada vez mais, mas para saber coisas a nosso respeito. Então, nós estávamos entrando num estado egoísta e a gente sabe, né, para onde que leva o ego, para onde que leva quando a gente faz mau uso dos nossos conhecimentos, que tá nas escrituras mesmo, né, que diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. E espiritualidade para nos poupar, né? Eu acordei uma madrugada escutando eles dizendo que por um tempo eu ia ficar sem essas ferramentas. E eu achei que eu estava sendo desamparada, eu me senti muito frustrada, eu me senti muito excluída, e hoje eu sou muito agradecida, porque eu não sei que rumo aquilo ia tomar. A gente vê tantas histórias aí na mídia, né? O ego, as coisas começam pequenas e daqui a pouco você perde o controle de tudo, porque você deixa a humildade de lado, porque você acha que você pode tudo. Então eu agradeço muito por esse momento de mais maturidade, de mais humildade e de mais entendimento que se façam presente. E hoje eu aprendi a ser mais obediente. Cris, você sempre foi essa pessoa que teve paz, tranquilidade? Eu era bem estressadinha, tá, gente? Bem estressadinha. Ainda mais trabalhando no setor financeiro, né? Imagina, meu Deus do céu. Fiz muita coisa nessa vida, fiz muita AM por aí também, errei bastante, graças a Deus. Com os meus erros eu aprendi, cheguei aonde cheguei, graças aos meus erros também, que me trouxeram aprendizado, para que hoje eu possa transmitir, né, um pouco dessas experiências. Então, como eu estava falando, quando a live caiu, foi exatamente nesse momento. Eu sempre trabalhei muito o lado racional do cérebro, né? O fazer, o que é razão, como que as coisas procedem, o prosperar, o fazer um material na terra. E o lado abstrato, o lado emocional, eu confesso que eu não trabalhei muito ele não, né? Então a vida foi levando assim até eu chegar aqui em Florianópolis. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu saía todos os dias, morava muito perto da praia, todos os dias eu ia caminhar. Na praia fazia, quem conhece os ingleses no norte da ilha, eu fazia todo esse trajeto, até o final na Vilinha dos Pescadores e voltava, acho que dá quase uns 10 quilômetros. E no final eu entrava no mar e dava uma nadadinha, eu não sou exímia nadadora, mas eu me viro. E numa destas entradas no mar, acho que eu nunca contei isso aqui pra vocês, né, pouca gente sabe. E numa destas entradas do mar, eu peguei aquele chamado repuxo, que eles falam, no canto das pedras, lá no último, na região das gaivotas, lá no final das gaivotas. E nesse repuxo eu não consegui mais voltar, gente. O mar me levava cada vez mais para dentro e como ele fazia o repuxo, ele puxa, né, para baixo, assim, e ele me puxava para dentro da água e eu me debatia mais e não conseguia sair. E exatamente como falam e como dizem, eu desci 3 vezes. As duas eu desci me debatendo, né? E na terceira, esse barulho aqui é o vento, tá? E na terceira vez que eu desci, é incrível, é uma fração de segundos, assim, passa toda a sua vida na sua frente. Eu não sei que flash rápido é esse, que consciência tão rápida e tão instantânea. E naquele momento, a única coisa que passou na minha cabeça foi: putz, caramba, eu não vivi a minha vida. Para que eu vim aqui? A minha vida não teve significado nenhum. E aí eu fui. E pela graça de Deus e dos socorristas, né, eu fui socorrida, né, pelo Corpo de Bombeiros. E toda aquela história lá, né? O que ficou desse aprendizado quando eu saí dali? Que a partir dali eu ia viver a minha vida. Que a partir dali eu ia trazer um significado para minha vida. Will, muito bem-vindo, querido. Gratidão de você aqui. Que eu ia trazer um significado para minha vida. O que ia ser esse significado eu ainda não sabia, porque eu já trabalhava em casas espíritas, né?
Eu sempre fui de ajudar, eu não sou mais e nem melhor, tá, gente? É da minha essência. Então, o que eu ia mudar? A primeira mudança que eu fiz na minha vida, eu comecei a radicalizar com algumas coisas, com esportes, talvez o tratamento de choque normal, né? E muita viagem. E eu posso dizer para vocês, uma das melhores coisas que existe nessa vida é viajar, que expande a nossa cabeça, vai abrindo os nossos horizontes, a gente vai tendo outras visões e uma coisa vai levando a outra, outra. E muitas vezes eu paro, eu olho para trás, eu passo por algumas situações, inclusive de saúde, né? E se eu olho para trás hoje, eu sei que eu não fiz tudo o que eu gostaria. Mas se eu olho para trás, eu digo, agora eu já posso dizer que teve algum significado. Então, como essa música diz, daqui só se leva o amor. É certo isso. Tudo o resto fica. Isso aqui é só uma roupa, né? Tanto é que ela vai perecer, ela vai apodrecer. E acabou. A gente leva só a nossa consciência. Então, vamos ser mais amor, mais coração, né? Porque só se leva o amor. Então, como eu disse, hoje a intuição muito forte que veio de citar Corinthians, eu acho muito linda. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. As pirraças, as disputas, os quereres que sejam do meu jeito, porque eu quero que seja assim, né? E falando disso, eu falei hoje de manhã na meditação da parábola da rainha da Branca de Neve. Todos os dias ela chegava na frente do espelho, ela era uma mulher muito bonita, porém muito vaidosa. E ela perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia, dentre todo o reino não há majestade, ninguém mais bela que você. E todos os dias ela ia perguntando isso, até que um dia o espelho disse que no reino havia alguém mais bela, né? Que é a Branca de Neve, a parábola. E a partir de então, de majestade, ela se transformou na rainha má. Moral da história: não é o que os outros nos contam, mas como nós reagimos ao que vem do que os outros nos contam, do que ouvimos. Como que está a nossa reatividade com tudo isso? Muito se fala por aí nos reptilianos e essas coisas assim. O nosso cérebro, tá? Parte reptiliana que fica na nuca, todos nós temos, tá? Todos os humanos têm. O que ele faz? Ele é reativo, ele ataca, ele não sabe ouvir direito, ele só ouve até a parte onde ele vai atacar para se defender. Ele é agressivo. Então ele nos faz mal? Não. São os nossos instintos que dizem quando precisamos comer, quando precisamos nos defender, senão morreríamos, né? Quando precisamos nos defender, quando precisamos estar em alerta. Aí nós temos o neocórtex, esse lobo na frente, que aqui nós somos mais a razão, mais emoção, nós trazemos mais consciência para as coisas, né? Então, quando nós agimos mais pela parte de trás, pelo cérebro reptiliano, nós somos mais reativos. Aqui nós somos mais receptivos e analisamos mais com amor e mais com consciência. Certo, gente? É esse conhecimento que nos faz pensar isso, quando nós trabalhamos o nosso desenvolvimento, quando nós não somos, em princípio, reativos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, tá? Eu vou citar 2 exemplos, eu sempre gosto de trazer na prática aqui. Eu faço, uma vez por semana, eu faço um atendimento para as pessoas experimental, tá? Para as pessoas verem a forma que eu trabalho, para ver como que é o meu trabalho. Eu não cobro nada por isso, é de forma gratuita.
Não é tão profundo quanto os atendimentos, lógico, né? A gente nem pode em uma sessão, né, falar da pessoa, falar de mim, falar do meu trabalho. Mas enfim, uma vez por semana eu me dedico de 2 a 4 atendimentos destes, tá? Eu vou citar 2 exemplos aqui, na prática. Eu atendi um senhor há umas 2 semanas atrás, uma semana, eu não lembro direito, porque eu não marco, né? Deixo na agenda e deixo correr. E esse senhor, ele queria falar, eu escutei, ele falou, ele tá passando por uma situação realmente difícil, e eu escutei, e eu o atendi, e ficou tudo bem, e ele me mandava algumas mensagens depois, sem limite de horário, sem limite de nada, tá? Lógico que eu não respondo o tempo todo, né, gente? Eu sou uma profissional, eu também tenho os meus afazeres e também tenho os meus outros atendimentos. Na sequência, não sei se foi um dia depois, eu atendi um outro senhor, um outro homem, tá? Conversamos, expliquei, entendi, né? Tudo como que era o meu trabalho, como que não era, o que podia ser feito também na consulta experimental. O primeiro, quando eu fui falar do meu trabalho, como que era, que assim, também tem um custo, né? Eu também cobro para isso, eu sou uma profissional, eu estudei, eu me qualifiquei, eu precisei buscar certificações, eu trabalho, eu também quero dar dignidade para as pessoas, né? Ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou muito bravo. Ele ficou, o ataque dele foi, sabe, muito imediato, assim. Então, quando eu atendi ele, como todos os outros dias que ele me mandava mensagem, Jana, bem-vinda, caímos, mas estamos de volta. Às vezes eu respondia, e aí quando eu fui falar do meu trabalho, tipo assim, ó, vamos colocar os nossos limites, né? Eu sou uma profissional, eu cobro um determinado valor, assim, sabe? Esse homem ficou muito bravo, mas ele ficou muito bravo, assim, ó. O cérebro dele, ele virou a madrasta da Branca de Neve, tá? Em analogia e exemplo a essa outra pessoa, gente, essa outra pessoa, ela vê as minhas lives, ela escuta as coisas que eu falo, curte, sabe? Agradece e tá colocando em prática na vida dela. E aí, aonde que o atendimento experimental deu certo? No primeiro ou no segundo? E é a mesma história, é o mesmo atendimento, é só a maneira como recebemos as coisas. Então, quando recebemos as coisas em estado de amor, em estado de compreensão, aprendemos a ouvir e não deixar o ego, o cabeção, quando a gente brinca, o cabeção, nesse estado de reatividade, as coisas ficam bem mais tranquilas. Quando estava falando que hoje eu queria falar outras coisas, mas a espiritualidade não deixou, é que às vezes nós não podemos falar tudo, né? Agora você imagina, não tem problema, Jana, querida, o importante é que você está aqui. Então, quando nós falamos que muitas vezes nós não entendemos as coisas que são como são, mas que tem um Deus acima de tudo, tem uma espiritualidade cuidando de tudo, e que para Deus todos nós importamos, todos nós somos seus filhos. Ele não quer ver só A ou B bem, feliz, satisfeito, ele quer ver todos nós satisfeitos, todos nós em estado de harmonia e de abundância. Um pai, ele é capaz de dar, vamos colocar aqui, uma bicicleta para um filho que ele ainda não sabe andar? Não, né? Ele vai ter mais paciência com esse filho. E muitas vezes na vida vai ser assim. Aquele que já entende um pouco mais, ele já tem a capacidade de observar com mais consciência e aguardar para que todos fiquem bem. Não é só o meu, não é só o teu, é o nosso. Dito isso, vamos falar das nossas perguntas e respostas.
Vocês já podem fazer as perguntas que vocês gostariam de fazer aqui. Vai ser uma honra responder para vocês, tá? Não tem tema certo, não tem tema errado. O que vocês sentirem no coração de vocês, perguntem. Eu vou responder com amor, tá? Enquanto vocês formulam as perguntas, eu vou responder algumas perguntas que eu tive, que eu coloquei lá na caixinha, tá bom? Assim, de uma forma mais abrangente possível. Certo, gente? Pergunta, então, aperta o coraçãozinho, manda o aviãozinho dessa live. Quanto mais gente ouvir, quanto mais nessa egrégora de paz e de amor a gente entrar, é melhor para todos nós, né? Logo a gente acende mais, acende no sentido de expansão. Então, uma das perguntas assim que eu achei, todas elas são, né, de uma inteligência, gente, vocês não têm noção. Não é porque, Cris, mas eu tenho medo de perguntar e ser uma coisa boba. Não. Vê, eu vou dizer para vocês aqui. Uma das perguntas é assim, ó: como acordar mais alegre e com disposição para ir trabalhar ou para ir ao trabalho? Vai dizer assim, nossa, né? Todo mundo sente isso. Quem nunca acordou de mau humor ou cansado, não queria trabalhar, ou muitas vezes já não tinha mais nem força para ir trabalhar? Vou molhar minha garganta com os meus chás aqui, diz que eu sou a maluca do chá. Eu devo ter mais de uns 60 tipos de chás naturais e orgânicos em casa. Mas eu gosto de café também, amo um café. Mas como agora tá tarde já, né, tomar um café, aprender a cuidar, nutrir o meu corpo, o que eu coloco dentro de mim, para não estar com um pensamento tão acelerado a hora que eu for dormir. Então, como acordar mais alegre e com disposição para ir ao trabalho, Cris? Como que eu faço isso? Bom, primeiro, fórmula mágica não existe, tá? Não tem. Por que a gente acorda cansado ou por que a gente não tem essa disposição de ir para o trabalho assim, de pronto? Primeiro, vamos dormir com a mente muito sobrecarregada, ou por filmes que assistimos, ou vamos dormir muito tarde, ou comemos muito, né? Então aí o organismo ainda está fazendo digestão, ou tudo que se passou durante o dia que o nosso cérebro foi captando tudo para ele armazenar na memória, no horário do sono, ficou muito agitado, tá? Independente de tudo isso, aconteceu tudo isso, não tem como fazer, eu não tenho como mudar, Cris, eu tenho casa para limpar, eu tenho quem trabalha, né, eu trabalho até mais tarde, homens ou mulheres, né? Eu trabalho até mais tarde, é mais agitado, eu durmo poucas horas, tudo bem. Então você pode fazer alguma coisa ao acordar, tá? Mas eu não vou tirar do meu horário de sono, eu não vou acordar 10 minutos antes, mas às vezes esses 10 minutos antes vai trazer todo o significado para você. O que acontece? Você acorda no automático, ou com despertador, ou no susto, você se arruma para ir trabalhar, faz sua higiene, come ou nem come, vai trabalhar. E já sai naquele automático, tá? E o que aconteceu? Não nutriu você em primeiro lugar, não se colocou em primeiro lugar. E quando nós não nos colocamos em primeiro lugar, vai ficar mesmo essa falta, vai ficar esse cansaço, vai ficar essa energia que nós já amanhecemos doando e não recebemos nada para nos nutrir. Mas como que eu posso fazer isso, Cris? Eu faço meditando, orando, agradecendo, bom dia casa, agradecendo por mais algum dia que está chegando para mim de presente e fazendo as afirmações positivas, né? Eu sou inteira, eu sou completa, eu sou linda, eu sou a criação de Deus, eu sou a filha do papai do céu. Sempre quando eu chamo papai, eu chamo Deus. E aí, a partir do momento que eu cuidei de mim primeiro, tá? Primeiro de tudo eu medito. Então eu cuidei de mim. Aí depois eu vou cuidar das outras coisas. Aí depois eu vou cuidar de um banho, de me alimentar. E aí só depois disso eu vou cuidar do outro. Se a gente passar a mudar e fazer isso, eu não peço muita coisa para vocês. 3 dias. 3 dias vocês me contam. Apagou tudo aqui. 3 dias vocês me contam se vocês já começam a sentir um pouco de melhora.
Aninha, conta pra nós aqui. A Aninha tá meditando todos os dias comigo, todos os dias religiosamente. Então ela tá passando a cuidar primeiro dela. Conta pra nós aqui, Ana, se você vê diferença ou não quando você vai trabalhar. Se você tem mais energia e mais gás, tá? Essa é uma das fórmulas, né? Acorda, toma seu banho, passa seu creme com calma. Se acordar 10 minutinhos, 5 minutinhos mais cedo, você vai ter 5 minutos mais no banho. Ou 5 minutos para cuidar do cabelo, ou 5 minutos para passar um creme no corpo, ou 5 minutos para escutar uma música, ou 5 minutos para fazer a barba com mais qualidade, 5 minutos para ficar se olhando no espelho, se analisando e gostando muito daquela imagem que tem ali na sua frente, porque ela vai te acompanhar por muito tempo. E é o melhor. Sempre que você olha para você com amor, você vai ficando cada vez mais bonito. Andréia, muito bem-vinda, querida Andréia, minha sobrinha. Então, nós estávamos respondendo aqui, Andréia, como acordar com mais disposição para o trabalho. Resumindo, sempre começando a cuidar da gente primeiro. Primeiro eu me cuido, primeiro eu me nutro, para depois nutrir o outro. Seja num bom banho, seja fazendo uma barba com muita calma, com muito amor, se olhando no espelho, te dizendo palavras de afirmação, acreditando, e porque é verdade, que você é o ser mais lindo, tá? Você é o ser mais lindo que está na frente desse espelho. Tudo começa por você. No meu caso, eu medito e faço palavras de afirmação, tá? Primeiro de tudo, eu me nutro com as palavras de afirmação, dando bom dia para casa, tomando um copo d'água e começando a meditar. Todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E quando eu saio da meditação, eu já saio com outra percepção, outra consciência de como vai ser o meu dia. Porque primeiro a gente projeta aqui, sente aqui e vai para a vida. Certo? Andréia, faz uma pergunta do que você gostaria que a tia respondesse para você. Tema livre, pode ser qualquer coisa, tá? Todas as perguntas são bem-vindas, todas as perguntas merecem atenção e amor. Olha a inteligência. Leandro, bem-vindo. Sandra, bem-vinda. Olha a inteligência dessa pergunta de alguém que está comprometida de verdade a fazer melhor, que está se conhecendo e de fato quer buscar isso na sua vida. Como falar com mais amorosidade, de forma mais leve? Cris, como é que eu posso me comunicar com mais amorosidade de forma mais leve? Despertando mais o nosso feminino. Muitas vezes nós estamos na polaridade, ou nós já nascemos com mais energia masculina, tá? No nosso ser e nos nossos elementos. Por que isso, Cris? Porque muitas vezes a nossa missão, o nosso projeto de vida é fazer mais. Então nós vamos fazer mais no físico, ou nós vamos fazer mais no etérico, ou nós vamos fazer mais no emocional, mas fazer. Nós temos que ter a força do impulso de fazer. Então nós viemos com mais energia masculina, e muitas vezes essa energia com excesso de yang, de polaridade masculina, nos deixa de certa forma mais agressivos, né? Mas tomar frente. Eu tenho muita energia masculina. Então eu preciso sim me policiar, eu preciso colocar vestido, brinquinho, cuidar de plantas, fazer momentos de meditação, escutar músicas mais leves, tá? Ivani, bem-vinda, querida. Senão eu saio atropelando essas coisas, o poder de manda é muito grande, né? E nem é por mal, não é o tom de voz que muitas vezes fere ou dá falsa impressão do que nós sentimos, né? Então, uma das técnicas ou jeito, escrita,
escreve tudo o que você está sentindo, depois você lê. Escuta músicas que te acalme mais, que te relaxe mais. Fala com mais tranquilidade. Ou fala com mais tranquilidade. Você viu a diferença? Faz as coisas mais pausadamente, com mais calma. Quando você faz as coisas com mais calma, isso te traz mais leveza. Quando você faz as coisas com mais calma, isso te traz mais leveza. Viu a diferença? Então, tudo é técnica, é aprendizado, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. Com a ferramenta do fazer, da energia masculina, nós já nascemos, né? Então, nós temos que aprender a desenvolver isso. A mesma coisa os homens que nascem com energia feminina mais aflorada. Então, eles são mais sensíveis, talvez eles gostem de conversar mais, eles gostam de fazer mais essa coisa assim, mais pelo lado feminino. Então, eles precisam desenvolver o fazer, o buscar, o ação, né? Fazendo exercícios mais pesados, fazendo lutas, né? Forma de lutas, jiu-jitsu, taekwondo, essas coisas assim, pedalando, participando de competições de maratonas que vão despertar a testosterona e aumentar o nível de testosterona. E nós mulheres, nós temos que aumentar o nível de progesterona, para nós ficarmos mais femininas. Cultivando plantas, fazendo algum hobby, tá? Pintura, trabalhos manuais. Sempre que nós colocamos a mão para fazer alguma coisa, nós liberamos mais esse estado do fazer, o estado da raiva. A raiva é uma impulsividade do fazer, né? Então, muitas vezes nós direcionamos isso do fazer em estado de raiva. E como a gente não sabe ainda direito das nossas emoções, o que é isso, a gente acha que está sentindo raiva. E a raiva é a impulsão para fazer. Então dá para atenuar bastante. Escrevendo é um trabalho manual. Escrever é um trabalho manual e escrever ativa a nossa parte da consciência, do cérebro. Escutar música, fazer pinturas, para quem gosta de fazer bordados, trabalhos manuais, o homem para montar alguma coisa, né, para trabalhos manuais também. Então isso desenvolve bastante a calma, a nossa leveza. Música clássica é sempre, vou colocar 2 minutinhos de música clássica aqui para vocês, só para vocês verem a leveza que dá. Adoro fotografar e mexer com orquídeas. Ótimo! Nossa, maravilhoso! É isso aí mesmo? As orquídeas são as coisas mais lindas do mundo. Depois eu vou te pedir dicas, tá, Jana? Porque eu amo as orquídeas. Fotografar, porque coisa para te dar mais leveza do que fotografar, né, gente? Olha, pensa bem. A gente vê cada coisa linda, né? Que você entra naquela inspiração. Então, o que pode te dar mais leveza, tá? Tanto para você mulher como para você homem, são essas técnicas de desenvolver. A gente vai se aprimorando a cada dia. A gente nasce um ser assim meio que bruto, né? Então a gente vai aprendendo as coisas. E sempre no sentir do coração. Aquilo que meu coração mais gosta de fazer, que quando eu penso em fazer me dá uma alegria, me dá uma leveza. É por aí o caminho. Gente, se tiverem pergunta, escrevam aqui, tá? Eu tô de olho, ninguém fez nenhuma pergunta ainda. Eu vou para as perguntas do caderno, tá bom?
sem vergonha, sem receio. Nós já temos bastante intimidade em alguns encontros para isso, né? Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Olha que anel mais lindo, gente. É uma borboleta. Maravilhoso, né? Com a nossa margaridinha da meditação. Que graça, né? Que delicadeza. Sempre eu vou falar para vocês, tá? Do que acontece. É um arquétipo de borboleta. Arquétipos são símbolos, tá? Que nos impulsionam para alguma coisa. E a borboleta é um arquétipo de transformação. Então, estamos sempre nos transformando, né? Ampliando, 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 ampliando. Então, borboleta é bom sim. Se você é uma pessoa que você tem a sua vida com muitas transformações, com muitas mudanças ao longo da vida e não tem essa consciência e não está pronta para os desafios, não use. Tem muita gente que vai e faz uma tatuagem de borboleta e não entende direito e daqui a pouco a vida vira de ponta cabeça, porque começa um processo muito rápido de transformação. Então a gente precisa entender antes de usar, tá? Vamos para a terceira pergunta. Essa pergunta foi me feita ontem no inbox e é tão interessante também. Eu digo, gente, todas as perguntas são maravilhosas. É a preferida da minha filha também, Sandra. Ela gosta de margaridinhas. Acho que todas as flores são bonitas, né? Eu tenho um xodó, assim, encantador, assim, que eu perco a noção do tempo, são por tulipas. Mas todas as flores são maravilhosas. Quem falou aqui é a Jana, né, Jana, que você gosta de orquídea. Então vamos falar que a orquídea também é um arquétipo. Sandra, da margarida eu não sei ainda, eu vou estudar e eu vou trazer para você, tá? Que arquétipo é a margarida? A orquídea, ela é um arquétipo de sofisticação, de riqueza e de classe. Que linda, né? Então é sempre interessante você ter uma orquídea num canto da sala, da casa, tá? Não no centro da mesa. Ela gosta de ficar em cantos para que ela trabalhe. Trabalhe essa sofisticação, que ela vem de forma natural pra gente. Nos ajuda e nos auxilia. Quando você vê em hotéis, em casas sofisticadas, essas coisas, você sempre vai ver um ramo de orquídea. Em clínicas de estética, né? Beleza, sofisticação. Você sempre vai ver. Eu vou falar ainda bastante de arquétipos aqui. Eu vou estar sempre pincelando alguma coisinha com a gente, tá? Então, essa terceira pergunta que foi nos mandado por direct. Cris, como identificar a nossa intuição em determinada situação que pedimos um sinal? Nós temos intuição o tempo todo, principalmente o feminino bem aflorado. Eu poderia dizer a mulher, né? Não, o feminino bem aflorado. Porque é o nosso sexto sentido, é a nossa percepção sensorial, é a nossa consciência. Em estado de consciência alterado, sempre para melhor, né? Em expansão de consciência, nós podemos adentrar outros campos, né? Então, às vezes me dizem assim, Cris, mas como é que você sabe tal coisa sobre mim? Eu falo, não é que eu sei, é que eu consigo entrar nesse campo, né? Então, esse campo ele pode ser como para passado, como para futuro, como para frente, dentro da permissão do que eles nos permitem ver e saber, né? Que nem tudo nos pode ser revelado, senão a gente faz bobagem. Então, a intuição, ela vai vir, a primeira intuição, tá? Prestar sempre muita atenção quando a primeira intuição vem acompanhada de um bem-estar, de um calorzinho, de um aconchego. Nossa, me senti acarinhada, me senti com uma sensação muito boa se eu fizer isso. Ou ela pode vir... Liz, bem-vinda, bem-vindo. Ela pode vir de forma mais egóica e mais racional. Normalmente é o segundo pensamento, tá? Que nos traz para pensar, mas por que isso, né? Por que você vai fazer isso? Se você fizer isso, vai dar merda. Se você fizer tal coisa, não vai dar certo. Aí você já está raciocinando e você já está vendo as hipóteses você já está colocando a matemática em cima, né? O cérebro racional. Então, sempre quando eu peço um sinal, esteja atento. Esse sinal,
Ele pode vir com uma pessoa conversando num ponto de ônibus, com uma propaganda que você liga ao rádio e escuta, com um número, tá? Com uma frase de um filme que responde exatamente o que você estava pensando. Então a gente tem que estar no aqui e agora, a gente tem que estar muito atento. Ou meditando, vem muitas respostas, eu tenho muitos insights e muitas respostas meditando. No sonho, pede, em sonho também. Em sonho, muitas vezes a gente tem toda a resposta bem certinha. É interessante deixar um bloquinho de notas do lado do criado mudo, da cama, onde você conseguir. E no acordar, na primeira vez que você lembrar, você anotar. Porque é muito comum a gente esquecer tudo que a gente sonhou. Basta a gente passar a mão na cabeça, esqueceu, tá? Então, para que a gente sinta a nossa intuição, essa intuição é certa, o que eu tô sentindo faz sentido, é o bem-estar, tá? Tudo que te cause bem-estar e sensação amorosa, você está agindo pelo coração, pelo chakra cardíaco. O chakra cardíaco tem mais terminações nervosas, ele é muito mais esperto do que toda a região da consciência. Engano seu, Jana. A Jana diz aqui, eu durmo e não consigo sonhar, caio igual pedra. Todos nós sonhamos, tá? Isso é atividade cerebral, é fato, é estudado pela ciência. Só que o que a gente faz, a gente cai num sono tão profundo e a gente não lembra. Mas a gente sonha, muitas vezes a gente se projeta, vai para outros lugares e muitas vezes a gente até sai viajar em sonho. Enquanto a máquina humana que descansa para processar tudo que passou durante o dia, esse vento que está passando o tempo todo, eu moro numa região onde tem muito vento e hoje está um vento sul intenso, tudo isso o nosso cérebro está captando, as músicas que a gente escutou, isso que a gente conversou, interagiu com vocês, aonde eu passei, a visão que eu tive, tudo isso ele está captando. E chega um determinado momento que você acumula tudo isso e dorme, e o teu corpo precisa descansar, o físico aqui, que a gente está na matéria, mas o corpo espiritual, ou ele vai trabalhar, ou ele sai, Ana, bem-vinda, ou ele sai fazer atendimentos, ajudar, viajar, buscar mais conhecimentos, estudar, auxiliar. A verdade é que a gente não para o tempo todo. O corpo físico, a matéria vai descansar e dormir que nem uma pedra, tá? E aí a outra pedra sai para trabalhar, sai para fazer alguma coisa. Gente, alguma pergunta a mais? Então tá, então vamos lá. Essa semana eu gerei bastante polêmica. Eu tava me direcionando tô anotando uma coisa aqui pra mim não esquecer no final. Pra ir votar, né, eu preciso atravessar a cidade aqui, eu me mudei, e eu morava no lado norte de Florianópolis, e eu não transferi o meu título. E quando eles querem falar com a gente, que eu digo que o telefone só toca de lá pra cá, né? É na hora que eles querem, e depois se eu não anotar, se eu não falar, eu esqueço. Então muitas vezes eu vou estar mandando recadinho pra vocês de dentro do carro, tá? Ou eu estaciono muitas vezes, ou quando eu termino, né? Que eu chego em determinado lugar ali, aí eu já gravo e já mando. Que foi falado da arara. Que o nosso arquétipo pro mundo afora, né? Eu não sei quem foi que criou isso, gente. Sinceramente, não sei se é coisa das histórias em quadrinhos. Que o nosso arquétipo do Brasil é o tal do Zé Carioca, né? Nada contra os cariocas, gente. Tá? Eu amo os cariocas, tá? Amo. Um dia sonhei com meu pai e era perto do meu aniversário. Dei um abraço nele e ele falou que iria na doutrina espírita e nunca mais sonhei com ele. O seu pai já é desencarnado? Ele já passou para outro plano? Eu vou aguardar você me responder, tá? Mas caso ele já tenha passado para outro plano, normal. Gente, isso é uma coisa que nunca vai acabar, é o nosso autodesenvolvimento, tá? Então, assim, não tenham preguiça de começar, tá? Porque vai ser para sempre. Para sempre, para sempre. Isso dá mais leveza, dá mais vontade de viver.
Então, voltando a falar desse arquétipo do Zé Carioca, que o Zé Carioca é um papagaio malandro, né? Entendi, lamento muito. Sinto muito mesmo. Mas vamos ver pelo lado bom. O meu primeiro marido também se suicidou, se enforcou. Ele era extremamente depressivo e dependente químico. Então é uma das coisas assim que eu não consigo entender ainda e eu não tolero, são drogas, porque é uma escolha. E ele chegou ao ponto de dizer que ele não queria mais viver, ele não conseguia se desfazer da dependência. E ele disse que ele não queria mais essa vida para ele. Então eu lamento muito, Jana. Agora nós temos o lado bom, né? Ele veio falar para você que ele ia para a doutrina espírita, respeitando os dogmas de todo mundo aqui, né? Mas é a mensagem que ela trouxe pra gente. Então isso quer dizer que ele já está em um lugar legal e ele já está tomando consciência e está estudando sobre os fenômenos, né? Dentro do entendimento dele. E esse encontro de fato aconteceu, tá? Isso é bem natural, isso é bem normal de acontecer. Certo, minha querida? Sempre que pensar nele, mandar muita luz, muita gratidão, muito amor por tudo que ele significou e por hoje você está aqui, tá? Viva uma vida com muito amor, com muita abundância, que essa é a forma de você honrar ele. Voltando a falar do arquétipo do Zé Carioca, que eles colocam ali nas histórias de quadrinho, até onde eu lia, né, gente? Não sei ainda se existe ou não. Ele era aquele que tirava vantagem, ele era o falador, né? Ele era o papagaio. O papagaio é aquele que repete tudo que é dito para ele, sem muita consciência. Então, que maldade que fazem com a gente nem sabe, vai lá e reproduz e acha bonitinho, porque ele é uma graça, né? Não é nada disso, gente, tá? O Brasil ainda é visto com pouca informação. O Brasil ainda é visto, eu digo isso porque eu morei lá fora também, tá? O Brasil ainda é visto muito como praia, como samba, como comunidades, né? Como festa. E o povo brasileiro, ele tem um amor no coração. Ele tem um carisma, ele tem um respeito pelas outras pessoas, ele tem um acolhimento, ele tem uma alegria, terra do futebol também, ele tem uma alegria de viver, ele tem um carisma para mostrar para os outros. E nosso estado de consciência mais aberto, mais expandido, a alegria tem um hertz muito alto. A alegria fica perto do hertz da gratidão. E em estado de alegria a gente cria coisas muito bonitas. Essa alegria que o brasileiro tem de viver, esse acolhimento, eu viajei um pouquinho, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Lógico que tem muitas qualidades, principalmente o povo de Portugal é muito lindo, a honestidade deles, a literalidade deles, porque são muito literais, ou é ou não é, não tem, vamos enrolar muito. Então, assim, que alegria saber que o nosso arquétipo são as araras. As araras são fiéis. Quando elas têm elas elegem um parceiro para a vida toda, e é para a vida toda. A espécie os papagaios também, né? Os papagaios são mais agitados. As araras, elas são conciliadoras, elas são agregadoras, elas são receptivas. Então, o nosso arquétipo brasileiro são araras, tá? O povo brasileiro, ele ainda acredita que ele merece pouco, que ele tem que se esforçar muito para o pouco vir. Mas aos poucos nós estamos mudando essa mentalidade e essa consciência. Que tem muito e muito para todos. Que nós não precisamos entrar em disputa ou ter que fazer muito para ter pouco. E aos poucos nós vamos
sendo inundados por essa consciência e desejando que tudo se apresente, que tudo venha até nós e vamos entrando em estado de amorosidade. Certo, meus amores? Ninguém se aventurou em fazer uma pergunta por aqui, não é? Então esse tema nós vamos deixando por aqui. Uma outra oportunidade nós abrimos de novo, tá? Quero dizer para vocês que amanhã eu vou lançar um Black Friday, né? Que fala para atendimentos, tá? Vou colocar uma promoção ali no meu feed. Vai ser R$ 99,00 por sessão, olha só, né? Mas tem algumas regras, tá? Vou atender 25 minutos para dar mais oportunidade para as outras pessoas. Vai ser por um tempo limitado na minha agenda e com direito a trazer até 2 temas, tá? Pra gente esclarecer isso, assim, bem personalizado, bem individualizado, trabalhando quais os teus pontos a serem melhorados e como que você funciona nas emoções, né? Onde que tem que ser desenvolvido mais. A partir de semana que vem, eu vou estar trazendo para vocês sempre um pouquinho sobre a iridologia, como que funciona a iridologia, né? Algumas características de olhos claros, de olhos escuros, de olhos cor de mel, alguns pontos, né? E vamos começar a entrar nesse tema tão polêmico, tão falado e tão distorcido, né? Que é relacionamentos. Agora nós já temos mais capacidade para isso. Por quê? Porque nós começamos no Beabá, nós começamos falando das leis espirituais, o que nos rege, como que nos rege, que é como é. Fomos falando da escala de Maslow, que ainda estamos na escala das necessidades, fome, casa, né? Trouxemos alguns convidados para mostrar que tem muitos tipos de terapia, que tem muitas maneiras de nos cuidar. Então já estamos com a nossa consciência um pouquinho mais expandida e aí já dá para entender o que é o outro na nossa vida, o que é entrar no campo do outro, o que é se relacionar com o outro e de uma forma bem amorosa, de uma forma bem gostosa, de uma forma muitas vezes lúdica. A gente vai entrar nessa fase, tá? Nessa fase de ai, Sandra, lamento muito. A Sandra diz assim: Cris, me passa uma mensagem de paz pro meu coração. Perdi 2 pessoas especiais essa semana. Sandra, em primeiro lugar, eu lamento muito. Lamento muito, muito, muito profundamente. Porque não é fácil, embora saibamos que somos finitos aqui, que temos tempo de validade, não é fácil se despedir. Mesmo sabendo que um dia vamos nos encontrar, não é fácil se despedir. Que nesse momento você acolha a sua dor, você sinta ela, você relembre, você agradeça pela presença e pelo amor dessas pessoas em sua vida. Marcela, que momento lindo que você entrou. Agradeça a existência e a possibilidade de ter podido compartilhar dessa existência com o amor que essas pessoas tinham para te oferecer e o amor que você tinha para oferecer para elas.
sinto profundamente a sua perca. Sinto muito. E para vocês eu falei, sempre falei aqui também, eu também tive uma pessoa que foi tanto amor, tanto amor. O nosso encontro foi muito breve, a Juliana Fronza, mas foi tanto amor, tanto amor. E quando a gente se dá conta que a gente não vai mais ter a presença física daqueles que tanto amamos, parece que uma flecha atravessa o nosso coração. Mas minha querida, minhas queridas, a vida é muito maior que isso daqui. Vivam, honre por aqueles que já foram. Viva o agora. Fique triste quando tiver que ficar triste. Chore quando tiver que chorar. Mas sempre, sempre, sempre agradeçam pela oportunidade que tivemos de ter contato com esse símbolo de amor que esteve ao nosso lado. Orem, rezem, mandem mensagem positiva, porque a gente apenas atravessa de lado e continua em outra existência. Não vamos nos iludir achando que na outra existência nós já vamos chegar como seres de luz, que vai estar tudo perfeito, que vamos ter entendimento. Nós não conseguimos expandir a nossa consciência tão rápida assim. Então, quando atravessamos por outro lado, vamos ter as nossas dores da despedida também, as dores físicas, para quem se despediu com muita dor física, como foi o caso da Juliana. Então, lá no outro lado, nós vamos passar por tratamento, por estudos, como é o caso do seu pai, né, Jana? Vamos passar por estudos para entender a compreensão. A única coisa que nós não conseguimos fazer daqui para lá e de lá para cá é o toque, né, no físico. Mas o nosso emocional, as nossas energias, elas vão atravessar esse outro campo, assim como vai vir para cá também. Nesse momento de maior fragilidade, é mais natural que eles sintam as nossas energias lá do que o contrário, porque fazer essa jornada, atravessar dimensões, também nos enfraquece. Nós precisamos de muita energia para fazer essa jornada, para passar. A Juliana era... Um dia me perguntaram: o que você achou da Juliana? Eu respondi em 2 palavras: amor e amor. Jana, aí pode ser o teu subconsciente que trouxe, tá? A sensação do toque, né? Dele estar gelado, de você encostar, porque normalmente quando nós temos contatos assim com esses contatos extrasensoriais ou né, dimensionais, nós não temos essa sensação, tá? Muitas vezes a sensação está mais na cabeça, porque a comunicação ela é mais mental, é o nosso mental superior, né, que está comentando, ou falando, ou escutando, ou ouvindo. Então, pode ser a sensação na sua despedida, né, quando se despediu do seu pai, que percebeu o corpo dele frio. Sempre muita luz, toca música, coloca música para eles, conversa, tá? Nós temos a cultura aqui no Brasil de ter medo dessas coisas, de não falar, de engolir, de colocar embaixo do tapete, né? E é uma certeza tão grande que a gente tem.
mas eles estão bem. A Juliana precisa de mais um tempo, né, para se recuperar, para ganhar consciência e principalmente para acordar ainda, né? Com certeza ela vai ser levada para atendimento, ela já foi levada para atendimento, para sono profundo, para se recuperar, né? É uma doença de uma forma tão violenta como foi, atinge as nossas outras camadas. Nós temos muitas camadas de corpo sutis, né? Então é bem natural refazer todas essas camadas. Nós vamos emanar cada vez mais amor, cada vez mais sabedoria. Nós já temos essa capacidade de não entrar no desespero e de entrar no estado de gratidão. A minha passagem com a Ju foi muito pequena, mas ela me ensinou tanto, gente. E aí a gente vê que essas conexões, elas são muito profundas. E quem que entende do tempo, né? O que é um mês, 3 anos, 30 anos, 300 anos. Diante de que sabemos que somos eternos e que somos para sempre. Espero ter ajudado vocês, que foi do meu coração, da minha experiência de vida, tá? Perdi muitas pessoas nessa vida já também. Perdi um irmão com 41 anos. Então, quando eu digo eu sei da dor de vocês, eu sei da dor de vocês. Perdi meu segundo marido de câncer de pulmão. Então, quando eu digo eu lamento muito de verdade. Certo, meus amores? Para nós que ficamos aqui, vamos trazer a alegria, vamos trazer o bem viver, vamos cuidar mais da gente com amor. Vamos começar a falar bastante de amor, vamos romantizar bem isso daqui agora. Vamos colocar casais bonitos, músicas bonitas, cerimônias bonitas, porque quando nós queremos um amor, nós temos que distribuir o amor. Quando nós queremos que a nossa relação melhore, nós temos que melhorar conosco. Quando nós queremos uma vida mais plena, nós temos que ser essa vida plena, nós temos que ser esses inteiros. Então, como eu atendo, por incrível que pareça, nas lives entram mais mulheres, interagimos mais mulheres, a mulher era mais corajosa para colocar a cara para frente, para dizer que está doendo, para buscar ajuda. O homem busca ajuda, mas ele não se expõe tanto, porque ainda tem a falsa cultura de que homem não sofre, né? E eu digo para vocês, nós precisamos mapear, né, nessas redes aí, quando ela se torna comercial. E nos meus atendimentos, eu sempre digo para vocês, nos meus atendimentos online e alguns presenciais, eu atendo mais o sexo masculino, mais os homens. E a dor, ela é tão igual ou maior do que de nós mulheres. Porque a entrega dele é muito profunda. Tá? Então, quando ele perde o amor dele, quando ele rompe, ele perde totalmente o chão, ele perde totalmente a noção, ele perde a força de ir para a vida, ele perde a força do masculino de buscar e de fazer. Então, distorceram muito para nós, dizendo que o homem não quer nada, o homem não quer relacionamento sério, que a mulher só quer brincar. É porque nós estamos tão feridos e magoados nessa busca, tentando buscar, sem nos conhecermos. Então vamos fortificar bastante esse campo do amor. Não é só para quem tá solteiro não, tá, gente? É para quem tá casado, para quem tá em um relacionamento, é para melhorar para todo mundo. É para despertar o feminino e o masculino em cada um de nós em equilíbrio. E que a gente possa transbordar de amor. Chega de castelos de ilusões, chega da gente querer depositar tudo no outro e querer que o outro seja o nosso salvador, que o outro venha trazer para nós aquilo que nós não conseguimos nos abastecer.
Chega da gente pensar que tem um salvador em cada esquina que vai vir nos salvar. Chega da gente pensar que a mulher é a mulher poderosa, é a super mulher para esse homem e a partir desse momento ele não vai mais ter problemas. Chega dessa insegurança. Então eu não sou segura comigo e eu tenho muitos ciúmes do meu parceiro. Eu não sou inseguro comigo e eu tenho muitos ciúmes da minha parceira. Eu não confio porque eu não me confio. Então é disso que nós vamos estar trabalhando. Não esperem manipulação, não esperem fórmula, não esperem dizer se eu fizer assim ele vai agir assim ou assado. Você sabe disso, Cris? Muito mais do que vocês possam imaginar. Então a quem muito foi dado, muito será pedido. Consciência. O que você vai fazer com as informações que você tem? O meu propósito é fazer mais pessoas felizes, mais casais felizes. Há alguns anos atrás, eu tive um sonho muito forte, eu não tinha entendido o que aquilo significava. E a Bianca me ajudou a decifrar, assim, até ela me surpreendeu e disse: mãe, mas será que isso não é isso? E no meu sonho foi pedido assim, gente, olhem bem. Hoje eu posso falar. Para mim ajudar mais os homens. E eu não entendia o que era isso, ajudar mais os homens, cuidar, no relacionamento. Hoje eu entendo. É ajudar nesse sentido de nos capacitar para relações melhores. Eu não estou falando aqui em relações duradouras, tá? Porque nós temos muitos aprendizados e a gente vai aprendendo e expandindo muitas vezes na diversidade e na quantidade, né? Mas que seja com respeito, com amor, com prazer, com alegria e com gratidão por quem passa pela nossa vida. E os relacionamentos, quando eu não falo só homem e mulher, relacionamentos homoafetivos também, tá? Vamos unir mais os casais. Vamos fazer diferente. Vamos falar mais de amor. Eu vou colocar agora para nós encerrarmos. Gente, a nossa live hoje foi 1h30, ninguém nos derrubou. Estamos aqui. Que bênção, né? Para ser falado tudo o que precisou ser falado. Essa música eu separei para nós, porque ela traz uma energia de amor muito linda. E nós vamos encerrar com essa música, tá? Gratidão tão grande a todos vocês que estão aqui. Vamos espalhar um pouquinho mais de amor pela nossa Ju, pelos que se foram, pelo nosso João, pelo nosso Luciano, pelo nosso Júnior, pela dona nossa Erna, que era minha madrinha tão querida que o Covid levou. Então vamos falar mais de amor. Obrigada, Ilja. Não vamos deixar o nosso cérebro reptiliano atacar quando somos contrariados. Nós temos tanto para viver ainda. Nós temos tanto amor para dar. Gratidão, Ana minha. Essa tua parceria tão linda todos os dias. Para quem quiser, gente, às 6h30 estamos lá meditando. E é uma delícia. Beijo no coração, escutem, que essa é a música do meu coração. Vou dividir com vocês. Ela me deixa em estado de amor. And if she asks you why, tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream I want the world to share, and castle walls just lead me to despair.